Pela vida da pastora Adriana. Boa noite, amados. Glória a Deus. Meu marido quer me mandar para Portugal, não entendi por quê, mas tudo bem. Fica a dica, né? Você entendeu, presbítero, por que ele quer me mandar para Portugal? Não, né? Ok, fica a dica, tá bom. Por favor, vamos ficar de pé, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. João, antes de você abrir Lucas, você abre Mateus capítulo 5, verso 3 e 4. Mas a igreja abre Lucas capítulo 7. Amém, igreja? E o João vai abrir Mateus capítulo 5, verso 3 e 4. A última vez que o Senhor me deu a oportunidade de pregar aqui, numa quinta-feira, eu ministrei sobre esse versículo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E hoje o Senhor me deu a palavra na sequência, João, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E agora você está com a sua Bíblia aberta aí em Lucas 7, e diz assim a partir do verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Até aqui, amados, feche seus olhos. Peça ao Senhor que fale com você nessa noite. Amado Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, exaltando o Teu nome, Te bendizendo por quem Tu és e por todas as Tuas obras que são admiráveis. E, Senhor, nessa noite nós queremos meditar um pouco mais na Tua palavra e receber de Ti uma porção que nos alimente, algo, Senhor, que venha fazer a diferença na nossa vida, algo que revele quem Tu és e a maneira como o Senhor age. Senhor, fala conosco a palavra que vai nos aproximar de Ti e entender melhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Quão abençoados, bem-aventurados, quão abençoados são os que choram. Que coisa estranha esse versículo, né? Desde quando alguém que está chorando, a não ser que seja de alegria, lógico, mas desde quando alguém que está chorando está se sentindo abençoado? É muito interessante, amados, porque a palavra de Deus é a verdade, e passará os céus e a terra, e essa palavra não passará. E quando Deus, na boca do seu Filho Jesus Cristo, declarou esta palavra, Ele já tinha declarado anteriormente, né? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Você sabe, no mundo, não é para ser humilde, né? No mundo é para você ser orgulhoso, soberbo, cheio de valor.
e dizer quem você é, mostrar para que você veio. Mas no reino é diferente. Quem é humilde de espírito é esse que participa do reino. E aí, na sequência, o Senhor Deus, na pessoa do Verbo, do Filho Jesus Cristo, do Messias, ele declara que são bem-aventurados, que são abençoados aqueles que choram. É interessante porque na palavra de Deus, lá em Eclesiastes capítulo 3, a palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo determinado. E entre muitas ações que ele vai colocando ali, ele coloca também: há tempo de chorar e há tempo de rir. E quando eu olho para esse texto, eu entendo o quê? Que existem momentos na nossa vida que são momentos de tribulação, que são momentos de conflitos, que são momentos de angústia, que são momentos que a gente fica cheio de questionamentos, que são momentos onde situações abalam a nossa alma, mas em nome de Jesus não vão abalar a nossa fé. Amém? Mas abalam a nossa alma, nos deixam atribulados e nos fazem chorar. Assim como há momentos de grande alegria que nos fazem rir. E tudo isso vem de Deus para as nossas vidas, porque em cada uma dessas situações, Deus quer se revelar a nós. Porque em cada uma dessas situações, Deus quer mostrar quem Ele é e de alguma maneira tocar o nosso coração. É interessante porque no mundo, as pessoas acham que chorar é um sinal de fraqueza. As pessoas acham que você tem que estar sempre mostrando que você está bem. Principalmente nesse mundo atual, onde a mídia social faz tudo na vida da gente, não é mesmo? As pessoas querem sempre mostrar que elas estão bem, que está tudo ótimo, que está tudo maravilhoso. E parece que você só é abençoado se tiver tudo, 100% na tua vida. Até ensinam por aí que homem não chora. Ou aquelas palavras consoladoras: fica firme, não chora, viu? Não precisa chorar. Não, amados, tem hora que precisa chorar. Tem horas que precisa chorar. Tem horas que precisa descer do salto e chorar mesmo. E as mulheres são boas nisso, né, amados? Graças a Deus. É bom ser mulher porque a gente tem essa liberdade de chorar bastante. Mas pessoas que não choram, muitas vezes elas trocam o choro pela raiva, elas trocam o choro pela ira, elas trocam o choro pela violência, elas trocam o choro pela amargura, ou trocam o choro pela enfermidade, pela depressão. Algumas trocam o choro pela murmuração, se tornam pessoas reclamonas. O povo de Israel no deserto era assim, eles só murmuravam, né? Antes chorassem aos pés do Senhor as suas dores, mas eles gostavam era de reclamar mesmo. Pessoas que não choram podem se tornar maledicentes, pessoas que ficam falando mal de tudo e de todos. Pessoas que não choram podem se tornar pessoas duras, pessoas ásperas, pessoas insensíveis com outras pessoas, despejando sobre elas as suas próprias frustrações e dores. Bem-aventurados, quão felizes são os que choram. Mas por que Jesus declarou essa palavra, amados? E eu quero deixar esse recado do Senhor para você. Não é para você sair daqui chorando hoje, mas se você quiser, fique à vontade. Presbítero Mário disse que estava alegre por poder ofertar. Glória a Deus, presbítero, não quero que você saia chorando dessa noite. Mas quando você precisar chorar, fique à vontade, viu? Mas o que eu quero que você guarde no teu coração nessa noite é que aqueles que choram no reino de Deus, esses serão consolados. A grande bênção de poder chorar aos pés do Senhor é receber dele o consolo que a gente precisa. No mundo, pessoas sem consolo se tornam pessoas más, duras, violentas. Mas para aquele que está na presença de Deus, ele tem um escape para a sua dor, ele tem um escape para a sua tristeza,
Ele tem um escape para a amargura que está na sua alma. Ele tem um escape, algum lugar onde ele pode derramar a sua lágrima. E esse lugar é aos pés do Senhor Jesus. Essa mulher que nós lemos aqui em Lucas 7. Admirável a postura dela. Ela entrou num jantar que ela não havia sido convidada para estar ali. Ela entrou num jantar onde só tinha gente da alta sociedade religiosa de Israel. Ela entrou ali naquele jantar e se colocou aos pés do Senhor Jesus. E quando ela se colocou naquele lugar, ela começou a chorar. E eu imagino, isso é imaginação minha, tá bom? Eu imagino que ela perdeu o controle ali, ela não conseguia segurar as lágrimas, e ela começou a pegar o cabelo para tentar secar, sabe aquela coisa assim, que você fala, ai meu Deus, o que eu estou fazendo agora? Misericórdia. E tentando secar, e não conseguia. E ali ela pôde derramar todo o coração dela diante do Senhor, até sem falar uma palavra sequer, porque não havia momento ali, não havia oportunidade para uma boa conversa. Mas havia oportunidade para uma cura. Mas havia oportunidade para o consolo. E ela saiu dali consolada. Ela saiu dali tendo tido a experiência que ela precisava ter com o Senhor Jesus. Quando a gente observa a palavra de Deus, a gente vê muitas pessoas chorando. Você já reparou? Pensa um pouquinho comigo. Jesus, por exemplo, a palavra de Deus mostra 3 vezes que ele chorou, que eu me lembrei, né? De repente, se tiver mais alguma, depois você me conta. Mas que eu me lembrei, 3 vezes Jesus chorou. Uma delas foi quando ele estava próximo ao túmulo de Lázaro, vendo Maria chorar pela morte do seu irmão. E Jesus já sabia que ele estava ali para ressuscitar Lázaro. Mas ao ver a dor do coração de Maria, o coração dele se enterneceu e ele chorou. Você entende o coração de Jesus? Ele sabia o que ele ia fazer. Ele podia simplesmente ter dito para Maria, Maria, vem cá, para de chorar. É só uma questão de uns minutinhos, você já vai ver o que eu vou fazer, aguarde, não chore agora. Não. Ele olhou o coração dela e ele chorou junto. Você consegue ver Jesus assim? Uma outra vez que Jesus chorou foi quando ele estava entrando na entrada triunfal em Jerusalém e ele avista a cidade santa. E ele sabia da dureza dos corações ali. Ele sabia que a alta sociedade não estava recebendo como Messias. Ele sabia de toda a oposição que estava contra ele como filho de Deus. E porque os judeus não compreendiam quem ele era, ele chorou. Ele chorou também lá no Getsêmani, quando ele estava próximo a ser traído. Lá em Hebreus capítulo 5, verso 7, diz, com lágrimas, ele clamou e suplicou naquele momento. E lá em Lucas, a palavra de Deus diz que um anjo o confortava naquele momento de dor. Você consegue imaginar Jesus ali, encolhido, ajoelhado, orando, momentos antes de se entregar para morrer por nós, chorando pela sua dor? Por isso que a palavra de Deus diz que Ele sabe da nossa dor, porque Ele passou pelas mesmas situações. Ele sabe o que é sofrer e Ele é capaz de se compadecer de nós, quando nós nos colocamos na sua presença e dizemos para Ele, Jesus, está doendo. Pode ser uma doença física, pode ser uma doença da alma, pode ser uma decepção, pode ser uma frustração. Pode ser também pelo seu pecado, porque, por exemplo, essa mulher que estava aos pés de Jesus, o que estava em vista ali era o pecado dela, e Jesus disse, olha, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, ela estava ali para confessar os pecados dela, mas junto nesse pacote eu acredito que ela estava ali chorando, porque diante da sociedade ela era tida como indigna, e quantas vezes ela
pode ter sido desprezada, provavelmente foi, e como ela era considerada no meio, e talvez pelos seus próprios pais, pela sua própria família, tenha sido colocada de lado. Então, havia muitas razões para aquela mulher chorar, inclusive pelo seu próprio pecado. Amados, há muitas razões pelas quais nós podemos chorar. O importante é que, se formos chorar, que seja nos pés de Jesus. Porque ele diz que aqueles que são abençoados, aqueles que choram no reino de Deus, porque eles serão consolados. Vou citar mais alguns exemplos para você. Davi chorou em várias situações. Você imagina o rei Davi, grande adorador, guerreiro, chorando? Ele chorou quando invadiram Ziclag e roubaram tudo que tinha naquela cidade. Ele chorou quando ele foi perseguido. Ele chorou quando ele pecou e ele foi repreendido pelo profeta. Ele chorou quando ele perdeu o bebezinho dele. Ele chorou quando ele perdeu os 2 filhos maiores, adultos dele. Ele teve muitas situações em que ele chorou. Mas eu tenho certeza que ele foi um homem que encontrou o consolo de Deus, até por todas as coisas que ele escreve, daqui a pouco a gente vai ler. Jacó chorou pela perda de José. A Bíblia diz que ele ficou inconsolável quando ele imaginava que José tinha morrido. José deve ter chorado muito quando ele foi vendido pelos seus irmãos e dali para frente, até se tornar governador do Egito, ele deve ter chorado muitas e muitas vezes. Agar, a serva de Sara, chorou quando estava longe da sua casa, primeiro quando ela estava grávida de Ismael e depois quando ela estava vendo Ismael quase à morte. E o Senhor foi lá consolá-la. Jó, você imagina quanto Jó chorou por tudo que ele perdeu e por toda a sua enfermidade? E aí vão os amigos dele lá consolá-lo, e ele olha para os amigos e fala: olha, vocês só estão me molestando. Vocês só estão piorando a minha dor. Mas quando Deus começou a falar com ele, o coração dele foi consolado e ele foi curado. O rei Ezequias ficou doente e o profeta disse: você vai morrer. Ele vira para o lado e chora. E Jeremias, chamado de o profeta chorão, chorando pelo exílio de Israel. Na Bíblia bastante gente chorou. E você, já aprendeu a chorar diante do Senhor? Porque são muito abençoados aqueles que choram, porque esses serão consolados. Por que, amados? Porque a promessa de Deus para nós é o consolo. Olha para o teu irmão e diga: a promessa de Deus para você é que Ele vai te consolar. Você crê nisso? É interessante porque em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus vai mudar a situação, que Deus vai fazer milagre. Sim, Ele muda as situações, Ele faz milagres. Mas nenhum lugar da Bíblia está dizendo isso, mas Ele diz que Deus vai te consolar. E isso significa que você vai ter uma experiência tua com Deus, que é diferente de ver as situações mudando, que é diferente de receber um milagre, mas é de prover a bondade de Deus, de experimentar a bondade de Deus na tua vida. Abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Quão abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, nos mostra um Deus. Deus Pai, o Abba, como diz nosso querido bispo. Deus Pai, o nosso Consolador. Está comigo aí? 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. A palavra de Deus diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Deus é o Deus de toda consolação. A palavra aqui, amados, é encorajamento, é consolo. É isso que Deus nos faz. Ele nos toma pela mão e nos encoraja. Eu queria que você abrisse comigo lá no Salmo 56, verso 8. É lindo esse versículo.
E outro dia eu pude experimentar um milagre baseado nele. Diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Como é que Deus inscreve uma lágrima no livro dele? Você já pensou isso? Porque as nossas lágrimas contam histórias. Porque as nossas lágrimas, elas têm razão de ser. E Deus vai escrevendo ali a história daquela lágrima. Você podia escrever um livro sobre isso. A história da lágrima. Eu estou chorando porque aconteceu tal coisa. E Deus recolhe no seu odre aquelas lágrimas. Mas eu quero que você vire para mim no Salmo 40. Quero ler alguns versículos aqui do Salmo 40. Eu amo esse salmo. Só que enquanto você vai lendo aí na sua tradução, eu vou ler numa outra versão, tá bom? Você não vai confundir não, mas vai lendo aí na tua tradução que eu vou ler na outra versão que eu tenho, que diz assim: esperei pacientemente por Adonai, até que ele se inclinou para mim e ouviu o meu pranto. Ele me tirou do poço de destruição, do lamaçal, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou-me em local seguro. E pôs uma nova canção em minha boca, uma canção de louvor a nosso Deus. Muitos verão isso com temor e confiarão em Adonai. O homem que confia em Adonai é abençoado. Você leu aí o começo do verso 4? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua... Você está lendo aí? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. O homem que confia em Adonai é abençoado. Quão abençoados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. O Deus de toda consolação é o Emanuel. É o Deus conosco. É o Deus que sabe exatamente o que está acontecendo. É o Deus que está vendo você lá no lamaçal. É o Deus que está vendo você lá dentro do buraco. É o Deus que está vendo você ali na tua aflição. É o Deus que está vendo você ali com as pessoas te perseguindo. É o Deus que está vendo a tua dor. É o Deus que está vendo a enfermidade que está no teu corpo. É o Deus que está sabendo qual é o motivo, porque Ele está escrevendo lá a tua lágrima. É porque Ele recolheu já no odre dele a tua lágrima. E Ele está dizendo: eu vou te consolar. Eu vou te consolar. Você já teve aquela experiência de pessoas chegarem perto de você e tentarem te consolar? Tem vezes que você olha para a pessoa e pensa, você está bem intencionado, mas não está resolvendo nada. Não é assim? Tem horas que você olha e fala assim, tá, obrigado. Deus te abençoe igualmente. Às vezes palavras não nos consolam. Mas o Senhor sabe o que é necessário para sermos consolados. E Ele vai direto ao ponto. Aleluia. E aí, amados, não só o Pai, Ele é o Consolador, mas Jesus também é o Consolador. Porque lá em Mateus 11, 28, você sabe que eu gosto desse versículo, né? Jesus fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando lá em João 14... Ele diz, olha, eu vou mandar o meu Espírito, ele diz, eu vou mandar um outro Consolador. Por que outro? Porque Ele é o Consolador. Então, mais uma vez, você pode ter a sua experiência com o Senhor, quando você se coloca diante dEle, como aquela mulher chorando aos pés de Jesus. E você já parou para pensar quantas outras pessoas choraram diante de Jesus? Jairo, por exemplo, mestre, a minha filha está morrendo, está à morte. Quando eles chegam lá, ela já tinha morrido. Ou a viúva de Naim, carregando o funeral do filho dela. Ou quantas outras pessoas derramaram suas lágrimas diante de Jesus.
E Jesus tinha consolo para todas elas. E ele diz então, eu vou mandar outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. Aleluia! Sabe o que é mais lindo nessa história, amados? É que Jesus foi assunto ao céu e está sentado à destra do Pai. Mas Ele não nos deixou sem consolo. Ele não nos deixou à mercê das nossas dores e das nossas lágrimas. Não. Ele não virou as costas para nós para dizer, olha, se vira aí que daqui a pouco eu volto para te buscar. Porque na hora que está doendo, a gente fala, Senhor, vem me buscar logo. É ou não é? Confessa seu pecado, você fala. Mas Jesus, Ele fala, olha, eu vou mandar outro, para que esteja para sempre convosco. Mas eu quero que você leia comigo o que mais Jesus disse. Abre lá em João 14. Versículo 26 e 27, ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, quem é o Consolador? Sim, o Pai é o Deus de toda consolação. Sim, Jesus Cristo é o Consolador. Sim, o Espírito Santo é o Consolador. As três pessoas de Deus nos consolam nas nossas lutas e nas nossas dificuldades. E ele diz, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de eu acabar de ler. Você já pensou por que que as três pessoas da Trindade se apresentam como consoladores? Será que é porque a gente precisa? Continuemos. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E aí Jesus disse, e eu quero que você receba agora no teu coração essa palavra. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Essa paz é a Shalom, é a paz completa de Deus. É a paz que cura a alma. É a paz que sossega o coração. É a paz que completa aquele que está buscando na presença de Deus. Para sarar a sua dor, para quem ninguém tem resposta. Ninguém tem resposta para aquela dor. Mas tem o Consolador, que tem a Shalom de Deus, que tem a paz de Deus, e que enche o coração, e que transborda. Após Jesus falar, olha, eu vou deixar o outro Consolador que o Pai está enviando, eu deixo com você a minha paz. Abençoados, quão abençoados são os que choram, porque eles serão. Você entende por que aquela mulher saiu diferente daquele encontro com Jesus? Porque ela recebeu ali aquilo que nenhuma pessoa podia dar para ela. Somente Jesus. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, que eu amo também, diz, que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, inclusive nós. E na sequência ele diz, e o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E depois ele continua dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí ele vai finalizando o capítulo dizendo que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou.
No reino de Deus é assim, amados. Abençoados, quão abençoados são aqueles que choram. Podemos passar por muitas experiências difíceis. Podemos ser abraçados por muitas pessoas, mas talvez nunca tenhamos recebido de fato o consolo que precisamos. Pessoas perdem seus entes queridos. Eu nem imagino a dor de uma mãe ao perder um filho. Ou de um pai, né? A dor da perda de pessoas queridas. Como consolar isso? A dor de uma enfermidade humanamente incurável. Digo humanamente porque Deus pode curar qualquer enfermidade. Todas elas. Mas são dores. Cada um carrega uma dor. A dor de você ser abusado. A dor de você ser rejeitado. A dor de você ser zombado. A dor de você ser desvalorizado. Não importa qual é a dor que você carrega. Não importa qual é a tristeza que possa estar no teu coração. Nós temos um Deus que é o Consolador. E a pessoa que se aproxima dele, vai receber dele o consolo que ela precisa para o seu coração. Para nós terminarmos, abra comigo no Salmo 42. Esse Salmo 40 e o 42 e o 56 foram Davi que escreveu. Foi Davi quem escreveu todos eles. Ele entendia de chorar. E ele entendia de ser consolado. O Salmo 42 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E aí ele faz uma pergunta, ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Em outra tradução, esse finalzinho diz assim: a Ele eu louvarei, pois a salvação vem da sua presença. Ou seja, é Ele que vai fazer o que você precisa. E lá no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, Ele fará. Nós vamos orar. E o Espírito Santo, Consolador, está entre nós, para fazer aquilo que Ele faz melhor. Consolar. É o nome dEle. Ele sabe fazer isso. E eu quero convidar você a ser abençoado agora. Quantos querem ser abençoados nessa noite? Eu quero convidar você a colocar a tua dor diante do Senhor. Ah, pastor, eu vim para cá feliz hoje, não estou sentindo nada. Graças a Deus, irmão. No dia que você precisar, lembre-se dessa palavra, em nome de Jesus. Então, se você está bem, não precisa ser consolado hoje, você vai interceder por aqueles que precisam. E eu quero convidar os pastores, presbíteros, diáconos a virem à frente. E eu quero convidar os que são intercessores e ministério profético que não estarão aqui à frente para estarem orando pela igreja. E se Deus te der uma palavra para você entregar para alguém, entregue. Mas eu quero convidar você que está precisando de consolo. Como eu disse, muitas vezes as pessoas que não recebem o consolo, elas se tornam duras.
elas se tornam ásperas, elas se tornam violentas, porque na hora que elas precisaram do consolo, elas não tiveram. Não quer dizer que ninguém chegou perto delas para ajudar, mas significa que aquilo não fez diferença no coração dela. Mas hoje, Deus quer fazer a diferença no teu coração. Se você está aqui e está precisando ser consolado de qualquer situação, pode ser atual ou pode ser antiga. Quando eu estava orando a respeito dessa palavra hoje, o Senhor falou para mim, pessoas hoje vão ser curadas de coisas antigas que ainda não foram consolados. Então podem ser coisas agora, que estão acontecendo agora, mas podem ser coisas que tenham acontecido lá atrás e que você ainda não recebeu o teu consolo. Você pode também clamar ao Senhor agora. Eu vou fazer uma oração. E daí, se você quiser receber uma oração sobre isso, você pode vir à frente enquanto o Ministério de Louvor vai adorar. Amado Deus e Pai, eu te agradeço pela Tua palavra santa. E nessa noite, Pai, nós queremos experimentar do Teu consolo, do Teu abrigo, do Teu refúgio, porque a salvação vem de Ti. Ó Espírito Santo, Tu és o Consolador. E nós queremos ter essa experiência contigo nessa noite. Em nome de Jesus. Cante conosco nessa noite. Deixa o Espírito Santo tocar o seu coração. Transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, quero ver-Te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente inteira.
conosco essa canção, cante conosco. Atrai-me pra o teu lado estar. Espera em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. mais uma vez, nas asas. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Oh, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa hora. Obrigada, Pai, porque Tu és o Deus de toda consolação. Obrigada, Jesus, porque Tu és o Consolador que nos convida. Venham a mim. Vocês que estão cansados, eu vou aliviar vocês. Obrigada, Espírito Santo, porque Tu és o Consolador que veio para estar para sempre conosco. E o Senhor está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, para que a Tua vitória esteja sobre a nossa vida. Oh, Pai, obrigada. Queremos experimentar o Teu consolo todas as horas, todos os momentos, em todas as lutas, em todas as dores, em todas as aflições. Queremos ter momentos, Jesus, como esta mulher, de se colocar aos Teus pés e simplesmente chorar, mas receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Jesus, porque nós podemos fazer parte deste reino inabalável. Este reino onde são abençoados aqueles que choram, porque de Ti tem a promessa que serão consolados. Eu Te agradeço, Jesus. A Ti a honra, a glória para todos sempre. E Senhor, eu peço que o Senhor abençoe o Teu povo nessa noite. O Senhor nos leve para as nossas casas, debaixo dessa Tua paz, dessa Tua shalom. E que as Tuas vitórias venham sobre a nossa vida. A consolação, o amor do Espírito Santo estejam sobre nós. E nos levem todos os dias em vitória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dá um abraço bem gostoso no teu irmão. Fala para ele, se você precisar de consolo, eu vou te consolar, eu vou orar por você. E eu vou buscar de Deus uma palavra para te encorajar, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, vai na paz. Sábado tem rede, domingo tem culto de manhã, 9h30 e à noite às 18 horas. Deus te abençoe, vai na paz.